Bom, vamos começar com esse negócio? Bom dia, senhoras e senhores. Como vocês estão? De boa? Bom, não morri e tô aqui pra trazer mais um vídeo. Dessa vez vou tentar mostrar um desenho meio aleatório que eu fiz do It. Eu tava de boa no trabalho e me deram essa ideia e é por isso que a gente tá aqui. Então, vamos lá? Bom, esse aqui é o esboço original que eu fiz no papel mesmo. Eu acabei não gravando o processo de esboço porque eu não tinha intenção de gravar esse vídeo originalmente. Eu só tava fazendo esse desenho pra praticar mesmo, porque eu achei uma ideia interessante, mas acabou que ficou bem melhor do que eu esperava, então eu resolvi gravar o processo digital dele. Bom, depois que eu terminei o esboço, eu peguei, digitalizei e comecei o processo da arte digital que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, já aqui no computador, eu comecei o processo de line art por cima do esboço que eu tinha feito. Normalmente eu demoro bastante para fazer na line art e, bom, dessa vez não foi muito diferente. Eu aproveitei esse desenho, já que era algo mais descompromissado, para testar algumas técnicas que eu tinha estudado. Então eu comecei a separar alguns espaços para só preencher de preto, ao invés de ir fazendo as linhas muito mais trabalhadas, como eu costumo tentar fazer. Eu acabei tendo que acelerar bastante a parte da line art porque, como eu disse, esse processo todo demorou bastante, foi mais de 9 horas só no computador, isso tirando as horas que eu fiquei no esboço, então eu não consegui deixar isso de uma forma fluida no vídeo. Então eu escolhi acelerar a line art para deixar o foco maior na pintura mesmo, que eu creio que tenha sido a parte em que eu consegui trabalhar melhor. Mas não foi nada de muito incrível que eu fiz na line art. Tentei deixar alguns espaços pretos bem nítidos para dar um foco maior, já que é uma criatura de horror, então eu acho que não tinha como escapar muito dos espaços pretos. Sem contar que também ajuda um pouquinho a poupar tempo na pintura, porque eu não teria que trabalhar tanto as sombras, já que a parte mais forte já estaria focada nas áreas pretas, a parte mais forte das sombras. Tentei usar um pouquinho de rachura também e tive que ficar lidando com a porcaria do antivídeo aparecendo do nada na minha tela, mas tudo bem. Cara, eu acho que a parte que mais demorou desse processo foi fazer esses tentáculos barra garras do It. Tipo, eu acabei usando bastante rachuras neles, que eu gosto bastante de usar rachuras, mas nossa, tentar fazer essas escamas foi um pé no saco. Eu também tentei dar alguns detalhes nessas partes mais de carne dele, né? Acho que eu posso dizer assim, carne, cartilagem. Eu tentei usar umas bolinhas para tentar fazer uma textura e fui inventando. Aí depois comecei a pintura. Normalmente na pintura eu sinceramente não tenho muita prática. Em pintura digital eu não sou muito bom nisso. Então eu acabei testando várias e várias técnicas que eu tinha anotado que eu estava precisando praticar já fazia algum tempo. Eu escolhi algumas cores base, principalmente no rosto do It eu variei em alguns tons de rosa bem próximo do branco. Tentei usar uma variedade bem mínima de cores para início e tentei focar bastante na parte das sombras, que eu queria que ficassem bem trabalhadas. O George foi bem fácil, na verdade, eu acho que eu usei só duas cores nele. Foi o amarelo para fazer a roupa, um azul meio branco para fazer a pele dele, que eu queria que ficasse uma pele bem morta, né? Afinal de contas, né? O bichinho não tá bem vivo, né? Convenhamos. E um azul meio roxo para as calças. As cores base, na verdade, eu tentei deixá-las bem variadas, tipo, poucas cores, mas uma variedade boa. Tentei usar rosa, azul, amarelo, verde. Queria que tivesse bem colorido, na verdade, né? Mesmo que eu não ficasse escolhendo 1001 cores para fazer essa pintura, porque já ia demorar bastante do jeito que tava.
Agora já na parte das sombras, eu tentei utilizar bastante roxo para fazer as sombras mais escuras, para dar um efeito que eu gosto bastante, né? Do contraste que fica entre o roxo e o amarelo. Aquele lance das matizes que eu ainda estou estudando, então não vou ficar falando se eu soubesse muito sobre isso. Eu tava trabalhando só com roxo, mas depois eu resolvi adicionar mais alguns tons transitórios pra, né, ter um pouquinho mais de variedade nessa sombra, pra ter só o roxo em si, principalmente no Witch, que é tudo branco, ia ficar meio esquisito. Acabou que as sombras no rosto do Witch foi bem mais simples de fazer do que eu esperava. Eu acho que foi a parte que eu menos demorei de sombrear. A parte que mais deu trabalho de sombrear acabou sendo a roupa dele. Sério, eu não devia ter colocado tanto tecido. Foi um saco pra sombrear. Os dentes dele, eu não sabia muito bem de que cor fazer. Eu não sabia se eu usava um rosa claro, se eu usava um azul. Eu acabei optando por um azul meio claro. Eu acho que não ficou ruim não, na verdade. Acho que ficou até legal. Como sempre, essas escamas dando trabalho. Essas escamas foram um saco em todas as fases desse desenho. Meu Deus do céu. Ô trabalheira que deu. Eu também tentei adicionar aqueles efeitos de bolinha na cartilagem do Witch de novo. De novo para tentar dar uma textura. Eu acho que eu ainda não sei muito bem como fazer texturas. Podemos ver isso bem nitidamente. Acabou que a parte desse desenho que eu menos pensei sobre acabou sendo o cabelo, na real. Eu meio que só joguei a cor ali para ocupar o espaço que deveria ser o cabelo, e quando chegou na parte de pintar ele eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Bom, mas antes de chegar lá, né, adicionei mais uma camada de sombras. Tentei deixar uma sombra forte, mas não forte demais, e depois comecei a trabalhar na iluminação. O efeito dessas luzinhas do It foi a parte que eu mais gostei de fazer, eu acho, de verdade. Eu não sabia muito bem como fazer o efeito, então eu fui testando e acabou que ficou legal. Eu queria que elas tivessem bastante foco, né? Afinal de contas são 3 luzes brilhantes na boca desse bicho grotesco. Então eu queria que tivesse um foco bom e que fosse a fonte da iluminação. No fim das contas eu acabei só fazendo alguns traçados, e depois que eu terminei de fazer a primeira bolinha de luz, eu copiei, colei e ficou as 3 ali. Depois eu resolvi adicionar o mesmo efeito de luz no olho do George para dar um foco maior nele também. Que ele tava bem sem foco, apesar de, né, tá bem no meio do desenho. E aí na parte do cabelo eu fui bem de qualquer jeito para fazer. Só fui testando alguns traços aleatórios, alguns efeitos de iluminação. E acabou que ficou até que legal, ficou parecendo um negócio meio Twisted Metal. Bom, depois disso eu percebi que, né, precisava fazer alguma coisa pro fundo, então para tentar dar um contraste eu usei uns tons mais de azul claro para uma iluminação secundária, que era algo que eu estava aprendendo. E depois só fui adicionando uns detalhes em branco para dar um acabamento extra. Os detalhes em branco eu sinto que deu um efeito muito bom nesse desenho em específico, principalmente nos olhos do It, nos dentes. Ficou um efeito que eu gostei bastante. Eu acho que se eu não tivesse feito isso, o desenho não teria ficado tão legal quanto ficou. Sério, esses efeitos em branco deram um ar diferente para esse desenho que eu gostei demais. Eu gostei demais. Bom, depois de ter adicionado os efeitos, só fui fazendo alguns contornos para dar um destaque maior em algumas áreas, principalmente no George, para ele ficar mais em primeiro plano, nessas garras maiores. Acabou que esse desenho eu consegui fazer ele de forma bem descompromissada, eu não fiquei focando em corrigir alguns erros que normalmente eu faço e que depois eu fico perdendo muito tempo para corrigir. Eu acabei deixando algumas coisas bem soltas, o bobear deve ter vários pedacinhos de
cores de tinta escapando que eu não prestei atenção. Mas mesmo assim ficou bem interessante. Foi a primeira vez que eu tentei trabalhar com duas fontes de iluminação no desenho, a primeira vez que eu tentei usar algumas cores diferentes na pintura, além do básico que eu sempre uso, que eu tentei usar uma iluminação diferente no fundo para dar um contraste maior. Eu acabei usando bastante coisa que eu tinha estudado naquele canal do Art School, se eu não me engano. Foi bem divertido. Demorou pra caramba, mas foi muito legal. E também foi a primeira vez que eu usei esse efeito de luz na line art. Eu nunca tinha testado fazer algo assim antes e ficou um efeito bem interessante. Deu uma vida maior pro desenho. Mas tá aí o resultado. O que vocês acharam? É isso, falou!